Deixar minha cara aí para vocês ficarem felizes. Aí, na última aula, se não me falha a memória, nós paramos nesse ponto aqui, ó. Nós explicamos o funcionamento da célula retificadora básica, não foi isso? Isso mesmo. Eu tinha falado que a gente ia calcular a tensão média. Exatamente. Não hoje, porque precisa de umas coisinhas antes ainda. Mas eu vou colocar a figura aqui de novo. Foi muito rápido. Tá aí. Bem, gente, os retificadores, sejam eles monofásicos, sejam eles polifásicos, sejam eles não controlados ou controlados, e não importa o tipo de carga, tem um conjunto de parâmetros. E, normalmente, extenso esse conjunto. Quer dizer, num estudo aprofundado, quer dizer, mais completo, são cerca de 50 parâmetros. Mas não há necessidade de tanto preciosismo em estudar tantos parâmetros. Basta estudar apenas os mais importantes. Aí o número cai bastante, mas bastante mesmo. Eu não sei de cor não, mas não passa de 10. Porém, todos esses parâmetros, ou praticamente todos esses parâmetros, para serem dimensionados, precisam dos valores médio e eficaz de tensão no circuito. Esses parâmetros são chamados de parâmetros de performance, porque eles indicam a qualidade do retificador, ou da estrutura retificadora, e elementos utilizados para calcular, tipo, características do diodo, o tiristor, da fonte. Quer dizer, eles indicam que se precisa conhecer para você dimensionar o circuito dele. E também saber qual é o efeito desse retificador numa rede elétrica, por exemplo, o fator de potência dele, coisas desse tipo. Então, é importante a gente calcular, muito importante a gente calcular o valor médio e o valor eficaz. Primeiramente, nós vamos mostrar a vocês como calcular o valor médio. O assunto dessa aula de hoje, inicialmente, né, na aula de hoje, e depois na aula seguinte, talvez mais uma aula. E os outros certificadores que a gente vai ver durante o semestre também vamos fazer a mesma coisa. A gente vai estudar a estrutura, né, os parâmetros e os cálculos dos valores médios e eficazes, e de tabela os outros, tipo fator de forma, fator de potência, tensão que aplicada ao diodo reversa de tal forma a ele não queimar, e essas coisas. Todos esses casos de cálculos de valores médios e eficazes necessitam dessa área que está colorida aí. Essa área define para a gente tanto o valor médio quanto o valor eficaz. Sabendo a área, eu calculo o valor médio ou o valor eficaz. Então, eu tenho que definir essa área, eu tenho que verificar os elementos dessa área para poder calcular tais valores e de tabela os parâmetros de performance do retificador. E observe que essa área ela tem os seguintes elementos aqui, ó. Parte dela, conforme eu já até falei na aula passada, mas é bom estar sempre repetindo e frisando e aplicando, ela tem uma parte reta, né? Ela tem um retângulo, né? Cuja altura é o valor do E, e uma parte senoidal,
né? Esse retângulo aqui, conforme já falamos, né, ele se estende aqui, ó, né? Se eu considerar o período daqui até aqui, eu tenho dois retângulos, esse aqui mais o outro. Mas se eu considerar o período começando aqui no alfa e terminando no próximo alfa, o que não tem problema nenhum fazer, aí eu tenho um retângulo só, né? Período pode ser considerado... Normalmente a gente considera o período que vai desde o momento que a senoide passa pelo zero, se tornando positiva, até o momento que ela chega no zero de novo, cá na frente, deixando de ser negativa, né? Isso é o convencional. Mas, genericamente, o período é o intervalo de tempo entre dois valores iguais. Tipo assim, a diferença entre dois picos positivos, né? O intervalo entre dois picos positivos, ou entre dois picos negativos, ou dois valores instantâneos iguais. Por exemplo, se eu pego o período começando aqui, ele vai até aqui de novo, cara. Esse valor aqui é igual, em termos de módulo, em termos de ângulo. Então, dá na mesma, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque para calcular o valor médio, basta considerar duas áreas. É a área abaixo dessa senoide aqui, ou dentro dela, né? Fica melhor dizendo, né? Então, é a área dentro da senoide, mais um retângulo que vem daqui até esse ponto aqui, ó. Isto é, como esse primeiro ponto da senoide é o alfa, olha aqui, aqui eu vejo ele bem. Ó. O segundo ponto da senoide, esse último ponto da senoide é o beta, eu preciso ter definido o alfa e o beta. Aí eu já tenho os pontos, digamos assim, no eixo do tempo equivalentes ao mínimo e o máximo período de existência da senoide. Eu preciso saber o valor de pico da senoide para calcular a área da senoide. Aí eu calculo a área da senoide, tudo bem. Agora, e a aula a área do retângulo? Eu preciso do alfa, aliás, preciso, desculpe, do beta, porque esse ponto aqui é o beta, que veja bem, é o beta, né? Eu preciso do beta até e calcular esse segundo ângulo aqui, mais o alfa, que trazendo aqui para a primeira senoide fica mais fácil entender, cara. O retângulo vai do beta até 2π mais alfa. Então, definido beta, alfa, o valor do E e o VO máximo, eu calculo facilmente as duas áreas. A questão é, o alfa é estabelecido pela demanda, né? Ele é um ângulo variável, porque variando o alfa, eu vario a área. Quer dizer, eu movimentando o valor do alfa, eu aumento ou diminuo a área, eu vario as áreas. Isso tanto do retângulo quanto da senoide. Porém, o beta, ele é, digamos assim, passivo, ele depende dos elementos do circuito. Eu não vario o beta. Eu não tenho, digamos assim, como variar o beta, a não ser variando os valores dos elementos do circuito. Num circuito retificador, eu tenho como elementos fixos os valores do L, do R e do E, e variáveis só o alfa, e o beta é consequência do alfa e dos outros valores. Então, quando eu vario o alfa e mantenho constante o L, o R e o E, eu vario o beta, entendeu? Como é que eu faço para calcular o beta? Porque eu preciso do beta. O alfa eu estabeleço, né? É só um parênteses. Eu disse que o E é constante, mas o E ele pode ser variável também, depende do tipo de carga, né? Por exemplo, se a nossa carga for um motor de corrente contínua, que é a nossa carga típica, né? O E varia com a velocidade, entendeu? Mas o valor é estabelecido. Se eu aplico um valor médio lá, o E é constante. Por que é constante? Porque o motor vai ficar com a velocidade constante. Se a carga for um carregador de bateria, o E é o valor da bateria, que pode variar um pouquinho também, entendeu? Então, o E não é exatamente constante, mas nós vamos considerá-lo constante aqui nos nossos cálculos. Vamos variar somente o A. O A não, o alfa. Tá certo? Então, vamos dar continuidade, mas sabendo que o nosso objetivo principal é calcular o beta. Aliás, desculpa, eu estou com a cabeça, desculpa. Sabendo que o nosso objetivo principal é calcular o valor médio e o valor eficaz, mas que para isso eu preciso do beta. E como calcular o beta?
seguindo aí, ó, vou passar essa parte aqui que já comentamos. Tá lá, vamos como calcular o beta. Lembre que o circuito que nós estamos estudando, quando tem corrente, isto é, quando o tiristor estiver disparado, ou melhor, quando o dispositivo de chaveamento estiver conduzindo, ele é constituído por uma fonte de corrente alternada senoidal, né, e uma carga que tem 3 elementos, e que em cada um desses 3 elementos existe uma queda de tensão. No elemento resistivo, a queda de tensão é igual ao valor da resistência vezes a corrente. No elemento indutivo, a queda de tensão é dada por essa expressão diferencial aí, ó, LDIO dt. E a tensão é uma bateria. Então, a soma dessas 3 tensões, quando o diodo ou o tiristor estiver conduzindo, é igual ao da bateria. Então, essa aí é a equação que rege o funcionamento do circuito. Só que tem um detalhe que talvez seja complicador. Ela é uma equação diferencial. Portanto, a gente tem que resolvê-lo usando o cálculo diferencial, não há outra forma. E a aplicação do cálculo diferencial não faz parte do nosso currículo. Então, nós vamos já apresentar para vocês o resultado da equação diferencial, que é esse aqui, ó. Observe que tem uma equação um pouco grande. Olha. Essa equação é obtida pegando aquela equação lá de cima e diferenciando, explicitando o valor da corrente. Então, quando eu quero calcular o valor da corrente naquele circuito, eu posso usar essa expressão. Então, frisando aí, essa é a expressão do valor instantâneo de corrente na carga, se ela for alimentada por uma fonte CA e tiver como carga os elementos R, L e E. Aí, essa é a equação. Como eu não quero calcular corrente instantânea, mas antes um pouquinho, voltando aí um minutinho aí. Ó. Bem, essa equação, gente, se eu traço o gráfico, se eu pego um plotter e coloco ela lá e mando ela traçar o gráfico, dá aquela linha vermelha que eu mostrei para vocês na semana passada, referente àquela corrente que circula, tá? A forma gráfica dessa expressão aí é aquela curva vermelha lá. Não é senoide nem nada, é uma curva complexa. Bem, então, continuando. Então, como essa aqui é a equação da corrente instantânea na carga, né? Se eu igualar ela igual a zero, colocar zero, quer dizer, IO de T igual a zero, ou se eu colocar o zero aqui, ó, como valor instantâneo, eu posso isolar, eu posso calcular o beta. Por quê? Já que essa aqui é a expressão da corrente instantânea, ela dá qualquer valor, aliás, ela dá o valor da corrente para qualquer instante, isto é, para qualquer ômega t, que observe que ó, ele está na forma trigonométrica e está na forma exponencial. Aliás, que está na forma exponencial, o alfa. Então, essas duas variáveis aqui que são importantes, o alfa e o beta, aliás, o ômega t está aqui, ó, desculpe, estou ruim hoje mesmo. Ó. Tem o alfa também, claro. Né? Mas se eu quiser calcular, por exemplo, eu peço a vocês, calcule o valor instantâneo da corrente em 90 graus. Aí, onde tem o ômega t, aqui ó, na forma trigonométrica, eu coloco 90 graus e aqui também eu coloco, tá certo? Não tem como resolver a situação usando algebrismos, porque não tem como eu isolar o termo quando ele está na mesma expressão na forma trigonométrica e na forma exponencial. Isso é chamado de equação transcendental, quer dizer, ela não tem uma solução analítica possível. Mas, de qualquer forma, né, isso para eu calcular né, esses elementos que estão dentro da da forma exponencial e trigonométrica. Mas se eu já colocar os elementos aqui, não tem importância, não fica difícil, não, porque, por exemplo, se eu coloco aqui 90 graus e eu sei o valor desse ângulo aqui, ó, do θ, é só calcular o seno dele, assim como também lá no exponencial, usando logaritmo, então não tem problema. Né? Dá trabalho, mas não tem problema. Né? A gente não pede vocês nunca para fazer isso, porque estão trabalhando danado. Né? Calcular uma corrente instantânea usando expressão tão grande, mas para que fazer isso? Não há necessidade de se fazer.
Porque eu não quero saber o valor da corrente instantânea. Porque o que eu sei, aliás, o que eu quero é o beta. E eu já sei o valor da corrente instantânea no instante, que é igual a beta. Então, se eu coloco zero aqui e calcular ômega t quando a corrente for zero, eu estarei calculando o beta. Por quê? Porque beta é o valor da corrente instantânea, aliás, é o ângulo no qual o valor da corrente instantânea é zero. Ela está retornando ao zero e chega no beta, o tiristor corta. Então, se torna assim matematicamente resolvível, né? É só colocar aqui, ó, beta aqui e verifica onde que ele está, como é que se calcula ele. Vai chegar a essa expressão aqui, ó. Que expressão é essa? É essa expressão na qual eu coloquei no lugar de ômega t o beta e simplifiquei matematicamente a expressão e chegou a essa expressão aqui, ó. Continua com a variável que eu estou querendo saber na forma trigonométrica e na forma exponencial, quer dizer, continua sem solução analítica. Desculpe a tosse. Para resolver essa equação, gente, tem esse pequeno comentário aqui. Ó. Essa equação não tem solução analítica possível. Podemos recorrer a uma calculadora científica programável, quer dizer, você coloca a expressão lá na calculadora e manda ela resolver, e ela te dá o valor do beta. Ou então você utiliza programas de computador, por exemplo, o PSIM, né, resolve isso para você, e outros programas também podem resolver e te dar o valor, mas é recurso computadorizado. Ou então usar gráfico, que é o que nós vamos fazer. O gráfico, ele se torna simples quando você tem o gráfico e não quer usar recursos computacionais. E também é um processo antigo que foi elaborado antes desses programas que existem hoje, que são bastante evoluídos. E por que que a gente continua com ele e não fica só calculando usando as calculadoras e os simuladores e tal? É porque ele é didático. Quando você está usando ele, você está pensando no circuito em termos didáticos. Então, a gente mantém por esse aspecto. Tá? Então, se você souber calcular o beta usando o processo gráfico, você vai assim, de tabela, verificar um monte de outras coisas que são importantes na nossa formação, tá certo? E esse gráfico é chamado de ábaco de Pushlovsky. E ele, quando você dá uma olhada nele, assim, eu vou mostrar ele para vocês aqui, é esse aí, ó. Você tem, tipo assim, um impacto negativo, você acha que ele é complicado. Ele é extremamente simples. Ele, na realidade, tem um monte de linhas se cruzando ali, mas se você sabe usar, você vê que ele é muito simples. Na realidade, ele é isso aqui, ó. É isso aí, ó. Esse conjuntinho só, mais nada. Repetido, é repetido, né? É reproduzido, né? Um sobre o outro, aí fica confuso. Lá no Moodle, eu coloquei o ábaco para vocês, não sei se vocês já chegaram a ver, da seguinte forma, dessa forma que está aqui, ó, a cópia desse gráfico aqui, e para esses conjuntos aqui, ó, separado, uma folha para cada um. Por exemplo, para esse valor aqui, ó, que chama de A igual a zero, tem só essas curvas dele, não tem as outras. E, e tem para cada outra folha que eu pus lá, um valor de A diferente, entendeu? E aqui ele está colorido, para não fazer muita confusão. Aí fica a critério de vocês como usar. O importante é saber usar. E saber usar. Hoje eu cheguei mais cedo aqui, um parêntese aí. Eu fiquei pensando que eu faço? Eu já vou direto para o uso do ábaco, ou tento mostrar para vocês, para os alunos, vocês meus alunos, a minha percepção do que estava na cabeça desse Puchilovski quando ele elaborou um ábaco tão doidão assim. Eu já dei pensando muitas vezes, já gastei muitas horas da minha vida para tentar entender o que ele fez. Por que que ele chegou à conclusão, por que que ele posicionou esses elementos aí no plano cartesiano. E hoje eu já sei, só que é muito complicado explicar, mas dá para explicar. Aí eu cheguei aqui e fiquei explicando para mim mesmo, e aí pensei bem, assim, por quê? Porque entender
porque você, aluno, entendeu o que estava na cabeça do Pushilov. Acho que é querer complicar a vida de vocês. Então, resolvi não mostrar, né? De qualquer forma, o que eu entendo, o que eu imagino que o Pushilov estava pensando, na hora que ele definiu essas posições, eu coloquei no texto que eu já escrevi para vocês, que já está naquela primeira apostila que eu mandei, mas que eu dei uma melhorada dele nessa que eu estou escrevendo, que eu não consigo terminar. Mas eu acho que até o final da semana, até a quinta que vem, eu já terei terminado a parte inicial dela. Bem, como eu estava dizendo, é mais importante saber usar o ábaco, né? Ele dá um monte de informações paralelas. A gente imagina o seguinte: o meu objetivo é calcular o beta, mas ele traz um monte de informações paralelas que são didáticas, por isso que vale a pena. Eu vou tentar introduzi-las progressivamente, tá? Então, primeiramente, o que tem esse ábaco? O que constitui esse ábaco? Esse ábaco é um conjunto de curvas, gente, que está no plano cartesiano, sendo que o eixo vertical, no eixo vertical tem o ângulo de extinção, o beta, e no horizontal tem o ângulo de disparo, ambos em graus, né? Então, ele relaciona os dois, o beta com o alfa. Você tendo um, calcula o outro. Como o objetivo é calcular o beta, então você tem que ter o alfa para isso. Só que não basta ter o alfa para calcular o beta. Por quê? É só voltar na equação lá atrás. Olha. Essa equação misteriosa aqui, ó, observe, qual que é a de cima ou de baixo? Vamos ver a de baixo, olha aqui. Ó. O que ela tem? Ela tem cosseno de φ, eu preciso do cosseno de φ, eu preciso do φ, lógico, se eu tenho um cosseno de φ, eu posso calcular o φ. Eu preciso desse Azinho aqui, ó, e preciso do que está faltando? O beta, né? Quer dizer, na realidade, ela tem 4 elementos aqui que você precisa ter 3 para calcular o quarto. Se o quarto é o beta, se realmente eu estiver querendo calcular o beta, que é o mais comum, por isso que existe o ábaco, né, eu preciso do cosseno de φ, desse A e do alfa. Aí eu calculo 4. Mas a gente pode dar em exercício para vocês 3 quaisquer e pedir o quarto. Tá certo? Eu posso dar, por exemplo, o beta, o alfa e o A e pedir o cosseno de φ. À vontade, é só para praticar, tá certo? Eu faço isso, eu vou fazer isso. Mas é importante você ver que ela trabalha com 4 elementos: cosseno de φ, o A, o alfa e o beta. O alfa, você sabe, é o ângulo de extinção. E o que é cosseno de φ? Cosseno de φ é aquele cosseno de φ, o fator de potência do circuito RL, que vocês estudaram lá em circuitos elétricos, né? Vamos fazer um parêntese para localizar isso aqui para vocês. Pensa bem, que circuito que nós temos? Eu tenho um circuito que é constituído, conforme eu já falei e mostrei aqui, por uma tensão alternada, um elemento resistivo, um indutivo e uma fonte contínua. Tem uma coisa interessante da gente comentar, que é a seguinte: quando você tem um circuito e você quer fazer análise dele, você tem duas situações a serem consideradas. Você quer fazer análise do circuito em regime transitório ou em regime permanente? Normalmente, a gente faz análise do circuito em regime permanente. Isto é, você liga o circuito, ele começa a funcionar de uma forma, né? As suas variáveis corrente, tensão, tal, vão se adaptando a um certo valor que você chama de valor de regime permanente. Quer dizer, se o produto final é uma corrente senoidal, depois de alguns semiciclos ou ciclos, a corrente chega nessa forma senoidal. Mas não acontece na primeira arrancada, porque nos primeiros ciclos, principalmente no primeiro, porque está tudo partindo do zero, né? Você, por exemplo, quando você sai para correr, né, e a sua velocidade, digamos, média, ou em regime permanente, seja lá 6 quilômetros por hora, você não atinge 6 quilômetros por hora de cara, igual um carro também. Um carro que vai funcionar 60 ou 80, ele não chega naquela velocidade uma vez, ele vai se acelerando, né? Isto é, ele vai modificando
a potência é fornecida e, consequentemente, a velocidade até chegar naquela. Um circuito elétrico, eletrônico, acontece a mesma coisa. Isso é chamado de regime transitório. Todo circuito tem aquele regime transitório que normalmente a gente não considera, porque depois de alguns ciclos, né, 5 ciclos, 10 ciclos, depende do caso, ele atinge o regime permanente. A gente nem nota que tem um regime transitório que aconteceu. Entendeu? Não nota porque ele só acontece no iníciozinho mesmo, não interfere normalmente em nada, né? E no funcionamento do circuito e nos cálculos, em nada. Porém, nos retificadores, não acontece isso. Por quê? Porque o retificador, em cada ciclo, ele parte do zero. Ele nunca chega naquele regime que a gente chama de permanente. Por quê? Porque na hora que ele tende, né, e o que ele poderia chegar depois de alguns ciclos, quando ele para e recomeça no próximo ciclo. Então, ele está sempre começando o transitório e não termina nunca o transitório. Então, nós temos que trabalhar com o transitório aqui. O que importa para nós aqui, nos retificadores, todos são assim. A gente estuda o regime transitório. E quando eu estiver considerando o regime transitório, nesse caso aqui, eu devo pensar o seguinte: o que vai acontecer em termos de corrente nele? É só você verificar o seguinte: eu tenho duas fontes de tensão. Fonte de tensão, vocês viram muito lá em circuito elétrico, ela serve para produzir corrente. Não tem outro significado, outra função, uma fonte de tensão, né? E corrente? Corrente existe porque tem uma fonte de tensão a produzindo. E os outros elementos? Existem dois tipos de outros elementos num circuito. São os resistivos e os reativos. Os resistivos estão ali para não deixar a corrente ser o que ela quer. Né? Ela vai resistir à existência daquela corrente. E o reativo vai reagir contra aquela corrente, produzindo o quê? Um efeito contrário, um efeito de reação. Ele só reage. Né? No caso de um circuito indutivo, a reação dele final é atrasar a corrente. O indutor não impede corrente, ele atrasa a corrente. O capacitor não impede a tensão, ele atrasa a tensão. Então, tem elementos que impedem, entre aspas, né, até certo ponto, quer dizer, eles definem o valor, eles impedem que ela seja infinitamente grande, vai ter um valor que depende, né, lei de Ohm na história, para ser mais claro. Então, tem esse elemento, e tem os outros que reagem. E nesse circuito tem os dois, né, cara? Tem um resistor e tem um elemento reativo. Agora, como é que eles agem no circuito? O elemento reativo, ele só enxerga a tensão senoidal. E a tensão senoidal enxerga o elemento reativo e o elemento resistivo. Então, quando você liga num circuito uma tensão e tem um resistor e um indutor, você vai produzir uma corrente que é dado pelo valor da tensão dividido pela reatância, pela impedância do circuito. Não é isso que acontece? O produto é uma corrente defasada da tensão, conforme seja reativo da forma capacitiva ou indutivo. Então, quando esse circuito se estabelece, quer dizer, quando o tiristor dispara e joga a fonte de tensão no circuito, que antes ela estava fora, né, ela estava isolada lá, e o tiristor fechou o caminho e jogou ela na carga, isto é, ligou ela no circuito. Aí aquela fonte vai enxergar o quê? Um resistor e um indutor, um circuito RL, e vai tentar produzir corrente ali, tá certo? Sendo que o resistor vai definir o valor da corrente e o indutor vai definir o relacionamento em termos de fase, só isso. Bem, isso é o que vai acontecer. Vai ter uma componente de corrente em qualquer momento que é dado pela reação não, pela tensão aplicada a XL. XL não, Z, tá? Toda hora eu troco, tá? Pela impedância do circuito. O que mais tem naquele circuito quando ele é instituído? Tem o E, a tensão contínua. Só que tensão contínua num circuito não enxerga o indutor. Para a tensão contínua, o indutor é um curto-circuito.
Da mesma forma que bem, se for indutor ou capacitor, né? Isso que acontece. Eu ia falar outra coisa aqui, mas ia complicar, que não tem é, pertinência. Desculpe. Então, veja bem, a fonte alternada enxerga o RL, a fonte contínua enxerga o R, tá certo? Então, a componente de corrente que a tensão contínua produz é igual a E sobre R. A componente variável que a fonte alternada produz é igual ao valor dela dividido pela impedância, tá certo? Ficou claro? Agora, tem mais um outro elemento aí nessa jogada que é mais complicador. É o ângulo de disparo. Por quê? Porque a hora a hora que começa a ter corrente no circuito, tem uma variável também, porque a corrente do circuito pode começar em ômega-t igual a zero, quando a senoide está no zero, pode começar na hora que ela está na metade do pico, ou depois do pico, quer dizer, menor, né? Porque depois do pico ela diminui. Quer dizer, o momento que se estabelece tensão no circuito, considerando o critério transitório, é importante da mesma forma que os outros valores. O resultado é que eu tenho que. Isso é considerado no cálculo diferencial ou na demonstração dessa expressão aí embaixo, que está aí, ó, da corrente instantânea, tudo isso é considerado. Né? É a aplicação, gente, da lei de Kirchhoff, né? Tá certo? Da lei de Kirchhoff, não, é do teorema da superposição. É isso. Eu estou tentando lembrar aqui de circuito elétrico, é outra disciplina. No circuito elétrico, você não viu lá no teorema da superposição que a corrente total no circuito é a soma das correntes produzidas individualmente pelas fontes, considerando a natureza dela e das cargas que reagem a ela. Não é isso? Então, é o que se aplica aí. Isso tudo chega a essa expressão, tá? Bem, essa história toda que eu contei, gente, é para dar uma lembradinha do circuito elétrico que a gente tem que lembrar sempre. E também justificar esse cosseno de φ que está aí na expressão. Esse φ que está nessa expressão aí é a defasagem que existe entre a corrente e a tensão, considerando que, que essa corrente ou essa componente de corrente foi produzida pela tensão alternada sobre o RL. Né? Isto é, a corrente num circuito RL. E o ângulo de defasagem entre a corrente no circuito RL da tensão aplicada é o φ. Vocês estudaram isso, não é isso? E o cosseno de φ é o cosseno desse ângulo. Então, isso surgiu no processo de dedução da expressão. Entendeu? E vai por aí. Tem aqui, por exemplo, ó, detalhes aqui para chamar a atenção. Vs máximo sobre R é um elemento que é função do quê? Da tensão contínua. Entendeu? E vai por aí. Não vamos entrar muito nesse detalhe, porque isso é muito complicado. Mas, de qualquer forma, voltando a essa expressão embaixo, está faltando dizer para vocês o que é o A. O que é o Azinho aqui? Ó? Se fizer comparação com a lá de cima, o A é E sobre V máximo. Tá? Todo lugar que nossa disciplina tiver essa relação aqui, ó, E sobre V máximo, a gente substitui pelo A. Então, quando eu estou falando A igual a 1, A igual a 2, A igual a 0, ou A igual a 0,8, eu estou falando que a relação entre o E e o V máximo é aquele número, aquele valor, tá certo? É só colocar do A para simplificar, para a equação não ter muitos elementos. Porque eu não preciso do E nem do V máximo, eu preciso da relação entre os dois. Porque o que tem lá na forma é uma fração, né? E a fração não importa individualmente os valores, e sim a relação entre eles. Porque fração é relação, entendeu? Então, para que eu vou pôr E e V máximo se eu não interessa o valor do E nem o outro? Interessa para calcular a relação entre eles, só isso. Tendo a relação entre eles, eu posso variar os dois e manter a relação constante, não posso? Então, o que importa é a relação. Então, gente, voltando lá no ábaco de Pushlovsky, né, nós temos esses elementos estabelecidos aqui. Ó, né? Agora, vejamos aqui. Ó, o ábaco ele tem 5 conjuntos de curvas. Aqui estão representados só 2 conjuntos.
para não encher, mas lá atrás nós vimos, ó, na frente nós vimos. Ó, então, são 5 conjuntos de curvas. 1, 2, 3, 4, 5. Em tese seria 6, mas esse aqui, elas são todas, todas juntadas, né? Não vale a pena considerar isso. Então, considerar só essas aqui, são 5. Então, ele tem 5 conjuntos de curvas. Cada um conjunto de curva é para um cosseno de φ específico. E cosseno de φ, você sabe também lá de circuito elétrico, ele varia de 0 a 1. Se a carga é puramente indutiva, isto é, se não tem o R nela, só for um indutor, ele é zero. Então a curva é essa aqui, ó, é uma reta também, tá? Se ele for puramente resistivo, isto é, não tem um indutor, a curva é essa linha reta aqui também, tá certo? Bem, e as outras curvas são para cossenos de φ diferentes, por exemplo, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9. Tá certo? Todo conjunto de curva tem os mesmos cossenos de φ. Ele padronizou isso porque achou melhor e mais produtivo. Então, tem várias curvas aqui. Agora, como usar isso aqui? Tem várias maneiras de usar, aliás, várias possibilidades com relação a isso, e dá para se calcular muita coisa com isso, direto, só olhando o gráfico, não importa se é uma célula retificadora básica, é um retificador de onda completa, ou um trifásico, ou um hexafásico, quer dizer, o ábaco ele é bem genérico, e se a gente sabe usar, facilita muitos cálculos, ou até conferir cálculos, né? Vamos mostrar só um usozinho aqui, o primeiro uso mais simples, né? Suponha que eu tenha um valor de E lá no meu circuito e um valor de VS máximo tal que a relação entre eles seja 0,8. Podia ser 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, podia ser qualquer relação, tá? O Pustilov só colocou 5 aqui, mas são infinitas relações, né? Se ele colocar infinitas relações, aqui vai ficar o quê? Um borrão, né? De tanta curva que vai ter. Mas vamos pegar esse aqui, ó. O molho, não sei se a palavra certa é essa, de curvas referente a esse valor de A. Então, lá naquela expressão, o A é 0,8. Imagine que tem um R e um L lá de tal forma que o cosseno de φ é esse que está mostrado aqui. Ó. No caso, o cosseno de φ que é igual a zero. Tá? Eu coloquei zero. Beleza? Podia ser qualquer outro. E os valores ficam escritos lá. Aí, eu já tenho dos 4 elementos da equação, eu já tenho 2. Quais são os 2? O A e o cosseno de φ. Com o terceiro, eu calculo o quarto. Como o quarto que eu vou querer calcular é o beta, então eu tenho que ter o alfa, porque se eu não tiver o alfa, eu não consigo calcular. É totalmente impossível, né? Porque dependem do alfa. Então, eu peguei o alfa aqui, ó. Eu escolhi esse valor de alfa aqui, ó, e projetei ele lá na curva do cosseno de φ, que eu escolhi como que eu arbitrei. E projetei, né, transferi esse ponto, né, para cá. Ó. E aqui está o valor do beta. Então, se eu tiver o cosseno de φ, o A e o alfa, o beta está lá, direto. Eu não preciso de trabalhar com aquela expressão complicada que tem aqui para calcular o beta. Entendeu? Tirar o beta aqui, ó, fica muito complicado, quase impossível, né? A não ser que você tenha, conforme eu disse, um simulador, uma calculadora científica programada. Com Abaco fica muito simples. Aí vai a pergunta: entenderam, gente, essa coisada toda? Professor, é um pouquinho complicado essa questão do ábaco, tem que ver ele com calma. Não, olha, se você fala que está complicado, eu fico até feliz, porque é a primeira vez que você está vendo ele. Para quem está vendo a primeira vez, ele ainda é complicado, né? Ele é muito complicado. Mas quem vê na segunda ou terceira vai ver que ele é simples. Né? Ele é Nós, simples de utilizar, tá nós certo? vamos utilizar ele mais vezes, vai ficando cada vez mais Não, fácil, vocês né? vão utilizar ele agora, quer ver? Vamos Boa. utilizar ele agora, olha aqui. Ó. Vamos pegar ele aí, ó. Tá certo? Vamos utilizar ele aí. Suponha que lá no seu retificador, vocês estão com uma calculadorinha aí, que nós vamos fazer tudo de cabeça aqui. Vou abrir a calculadora aqui.
Deixa eu ver, eu vou pegar um exercício já resolvido aqui. Espera aí. Sim. Vamos ver aí, gente. Vou pegar um exercício já resolvido aqui. Já que vocês vão fazer conta, eu vou fazer a conta dar certo, né? Tem tanta possibilidade aqui, vocês não imaginam. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Olha aqui. Suponha que você tem aquele retificador lá, tá? Olha o exercício que eu vou passar depois para vocês. Eu vou passar isso para vocês, mas eu vou dizer ele aqui agora só para a gente praticar. Depois nós vamos formalizar isso. Ó, considerando o retificador de meia onda, que é o caso da célula retificadora básica, né? Controlado, sendo alfa igual a 80 graus. Anota no papelzinho de vocês, alfa igual a 80. O R igual a 5 ohms. L igual a 64,94 milihenry. Não preocupa não, tá, gente? Depois eu vou fazer de novo, é porque... 64,94 milihenries. 64,97 milihenry. Beleza. Não estou querendo assustar vocês, não, tá? E nós vamos assim devagarzinho, é porque hoje eu quero motivar vocês a dar uma lida na apostila. É igual a 71,84. É igual a 71,84. E a tensão alternada é a rede elétrica da sua casa aí. Tá certo? Aí vamos lá. Você vai usar o ábaco, o objetivo é calcular o beta, né? Então, a primeira coisa a calcular é o A. A igual a E sobre V máximo. Calcule ele para mim aí, vamos ver quanto que dá. E igual a 71,84. V máximo, quanto que dá V máximo? Qual o valor V máximo da tensão da sua casa aí, da tomada da sua casa aí? 180. 179,6. Aí divide um pelo outro, vai dar quanto? Dividir pelo E, né? Pelo 71,84. 84. Vai dar quanto? Deixa eu ver se vai dar igual ao meu aqui. 2,5. Quanto? 2,5. Faz de novo aí. É Você vai... 170. O A, 179. olha aqui, acho que nós trocamos uma bola aqui. Olha o A aqui, agora. É sobre o V máximo. Você trocou o denominador com o numerador aí. Ah, sim. Eu é que empurrei você a fazer isso, desculpa. Tá tranquilo, professor. Eu- 71,84 dividido por 179,67. Dá Isso. 4. 0,3998 ou 0,4. Então você vai ter que arredondar aí, tá? Então deu 0,4. Bem, primeira coisa, então, eu já tenho o A. Se eu tenho o A, eu já sei qual que é o conjunto de curvas que eu vou usar. Você usa ele, esquece os outros, tá? Conforme eu disse para vocês, eu vou lá no Moodle, lá já tem as curvas separadas. Tem o conjunto de todas, mas tem lá para 0,4, 0,2, 0,6, tá? Separadas. Então, você vai usar só aquela de 0,4, as curvas, né? Que é Sim. molho de curvas para 0,4, porque para não ficar confundindo os pontos, tá? Uhum. Bem, eu já tenho, dos 4 elementos, eu tenho 2, né? Tenho o alfa e o A. Falta o cosseno de φ. Entendeu? Como é que você calcula o cosseno de φ? Ó, nós temos duas expressões aqui, ó. Você pode calcular de um ou outro, do jeito que você quiser. Eu gosto de usar essa de cima. Não sei por quê. Não, De cima tá muito pequena. É tangente de. essa expressão é lá do circuito elétrico também, tá, gente? Tangente de φ é igual a ômega L sobre R.
Dado um circuito RL, se você quer calcular o φ, você usa essa expressão. Por quê? Porque φ é o arco tangente de ômega-L sobre R. O que é ômega? É 2π vezes F, não é isso? Isso. Na casa de vocês, a frequência lá é 60 Hz. 60 Hz é 2π vezes 60 vezes L, dividido por R. 2π vezes F dá 377, tá? 6,28 vezes 60 dá 377, arredondado. Então, 377 vezes L, L é 64,97. Fazendo essa multiplicação aí, dividindo pelo R, você calcula o tangente de φ. Vai ficar No meu 300. caso aqui, deu quanto? No seu caso aí, deu quanto tangente de φ? Se eu arredondo o ômega para 377, Ômega é 2πf. 377 vezes. Vamos É, devagarzinho aí, tá, gente? Não vamos correr com nada nessa parte da matéria que é loucura. Pega 377 vezes o o, L. o L O L é 64,97 milihenries. milR 64,97. vezes 377 dividido pelo R. Depois eu faço um PowerPoint para mostrar isso para vocês. Dividido por 5. Eu só deu 4,89 ou 4,9. 4,9. Então, o que é isso aí? Tangente de φ. Como é que você calcula φ? Φ é arco tangente 0,40, não. Φ é igual a arco tangente 4,9. Então, você põe 4,9 na sua calculadora e calcula o inverso da tangente. Esse é o valor do φ. Quanto que deu aí? Não sei se eu fiz certinho. O meu deu 78,46. Se você está errado, o meu também está. Então, é isso aí. Bem, você tem o φ, né? Falta o cosseno dele. Você quer o cosseno dele. Vou anotar ele aqui. 78,46 vezes É, 4. Aí agora é tirar o cosseno dele. tira o cosseno dele. Dá quanto? 0,2 cravado. Zero. Cravar, já foi escolhido de acordo, né? Você acha que eu sou bobo? Agora eu entendi. Agora eu entendi os arredondamentos aí. É para achar a curva, senão ficar procurando a curva e não acho. Eu vou ter que fazer o que? Aproximação, né? Que na prática é isso que acontece, tem que fazer, né? Mas eu não vou fazer, porque eu quero que todo mundo tenha o mesmo resultado. Um aproxima de um jeito, outro aproxima de outro, fica complicado para nós, né? Bem, então já temos o quê? Três coisas. Quais são elas? O A, que já sei o conjunto de curvas, já sei qual a curva que eu vou usar. Qual curva que eu vou usar? É aquela para o cosseno de φ igual a 0,2 que eu calculei. E já tem o alfa. Então, a confluência dos três dá o valor do beta. Entendeu? Então, vamos lá. Ó. O A, eu está pequenininho aqui também. Eu vou pegar aqui no monitor rolado. Aqui, ó. O A, eu pus um monitor maior aqui, mas eu sou meio cego, eu não enxergo direito, não. Mas eu vou falar o que vai dar no meu aqui. Vocês conferem aí se vocês estão enxergando aí Tem como aumentar esse do slide, não, pessoal? do slide. É. Vou tentar aqui, só um pouquinho. Espera aí. Aquela outra versão que tava agora há pouco, que tinha, acho que só dois conjuntos de curvas. Ela não ajuda, não, né? Não, não, porque aquelas curvas ali foi desenhada sem Aham, critério. entendi. É só pegar o PowerPoint aqui, ó, e aumentar aqui, ó. Opa! Se aumentar muito, eu só pego a região, entendeu? Vamos lá de novo. Vamos ver se dá para enxergar. O máximo que eu estou conseguindo fazer é isso aqui, tá, meninos? Vamos ver. Depois vocês confiram aí, vocês pegam o gráfico que tem lá no Moodle e confiram. Olha aqui. Se você pegar o alfa aqui embaixo, aqui, opa, ori, aqui, ó. O alfa nosso foi quanto? Nosso alvo foi 80.
80. Então, você vai pegar o 80 aqui, ó, está dando para enxergar? Sobe com a linha do 80. Vai cruzar milhões de curvas no caminho, mas só quero saber a do A02, não é isso? 0,4? O A foi 0,4? Isso. E a Então tá. curva A curva que é o quociente de φ 0,2. Então, veja bem, o 0,4 é esse conjunto azul aqui, ó. Então, ele vai subir do 8 aqui, ó, e vai cruzar essas azuis aqui, mas eu quero a azul do 0,2. Cadê a azul do é a 0,2? Aí, segunda de cima para baixo. vocês estão vendo ela aqui, ó, onde que eu pus a seta? Dá para ver, pessoal. Tá bem assim puxadinho, mas dá para ver um pouco. Olha aqui, ó. Esse valor que eu pus, esse quadrado, essas setas aqui, ó, se você projetar ele lá embaixo, dá 0,8. 0,8 não, 80 80. graus. Se você verificar aqui, ele está na curva do 0,2. Essa curva azul aqui, ó, é a curva do 0,2, entendeu? Eu escolhi ela, porque eu calculei o quociente de φ igual a 0,2, viu? Não, vocês calcularam. Bem, então, essa confluência aqui, ó, vou subir de novo com 80, até ela indica o quê? As coordenadas do plano cartesiano que eu quero. Uma é o alfa, a outra é o beta. Então, o beta é esse aqui, cara. Entendeu? Olha o beta lá, 200 e quanto? Hum, Deu para enxergar? Tá um pouquinho pra cima. Tá entre 200 para mim e 220, mas aí na linha aí embaixo aí. Então, olha bem aqui, ó, já escolhi de acordo. Vamos lá, não dá não aqui, ó. Olha aqui, ó, segue o 0,2. O 0,2 é essa linha azul aqui, ó. Tá bem? Aham. E projeta ela lá embaixo, dá 80 certinho, cara. Sobe 80. 80. Ah, não, Ela está agora ficou claro. tá cruzando, 210 graus. ela tá passando exatamente nessa linha aqui, ó, que é a linha do 210. Foi mal, Então, o eu beta é 210. Quer confundi dizer, com o de baixo. não, mas isso é. Ô, gente, não é fácil mesmo, não. Ainda mais que, sei lá, muita coisa junta e tal. E é a primeira vez, outra coisa, essa curva aí, ela não está assim muito lisinha, não, né? Ela está meio serrilhadinha, assim, ela não está perfeita, não. A que está lá no mudo que eu passei para vocês, ela está melhor porque ela foi colocada como é que chama? Em PDF, então ela é melhor, entendeu? E também a resolução pelo menos do meu monitor aqui, não é muito boa, não. Bem, gente, então vamos fechar aí, ó. Eu tenho um retificador, um exemplo que eu dei assim, muito nas nuvens aqui. Um retificador cuja tensão de entrada é 127 volts eficazes, frequência 60 Hz. A carga ela é constituída por uma resistência de 5 ohms, um indutor de 64,97 e uma fonte contínua de, cadê? 71,84. Então, com isso, primeiro ponto, descobri qual que é o valor do A. O A é o valor 71, alguma coisa é o E dividido pelo valor de pico da tensão senoidal, que é 179,6, não é isso? E deu 0,4. Aí eu descobri com 0,4 qual que é o conjunto de curvas que eu vou usar, que é o azul. Aí, qual das curvas do conjunto que eu vou usar? Eu tenho várias curvas aqui, ó. Cada curva para um cosseno de φ diferente, né? Aí eu calculei o cosseno de φ usando aquela expressão lá, tangente de φ é ômega L sobre R, né? Com ele eu calculei o φ, depois calculei o cosseno, cheguei à conclusão que o cosseno é 0,2. Aí já descobri qual curva que eu vou usar nesse monte de curvas, que é essa azul aqui, ó. Já sei a curva, sei o alfa, é só juntar os dois, aí eu tenho o beta. Entendeu? Entendi. É simples ou não é? Ah, fazendo o passo a passo e o seu mostrando é, né? Porque ela, quando bate o olho a primeira vez, você Não é, quase cai para trás. é o que eu falei. Quando você bate o olho pela primeira vez, fica complicado, mas não é complicado. Gente, se fosse complicado, eles não iam usar. Complicado foi a vida do cara que fez isso aqui, né?
que inventou essa curva, que calculou milhões de curvas, milhões de pontos, numa situação ou numa época que não tinha, sei lá, nem calculadora, né? Ele deve ter usado o quê para calcular isso? Régua de cálculo? Ou a mão mesmo? Né? Não sei. Né? Com certeza não era nenhum programa de computador que você manda fazer tudo. Né? Agora, gente, só para a gente fechar, vocês vão fazer o seguinte: dever de casa. Vocês vão pegar esse circuito aí que eu dei para vocês, com esses dados, e coloca no PSIM. Vocês já estão sabendo usar o PSIM, não tá? Lá no laboratório, vocês aprenderam a usar o PSIM, entenderam? Eu quero só que monta o circuito para verificar as formas de onda, né? Aí vocês vão desenhar as formas de onda para mim. Eu vou pedir para vocês me mostrarem, tá Beleza. certo? Quando vocês desenharem a forma de onda, gente, o que que vai. Deixa eu voltar lá atrás. O que o PSIM vai mostrar lá? O PSIM vai mostrar esse gráfico que eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu subir com ela aqui, espera aí. Opa, é o contrário, é o contrário. O PSIM vai mostrar isso para vocês. Opa, vai mostrar isso aí. Ele vai mostrar essa linha azul para vocês aqui, ó. Entendeu? Sendo que esse ângulo aqui, vocês vão ver lá na escala dele, ó, vai ser 80. E esse aqui, ó, 210, que foi o que nós calculamos, não foi? 210. Esse valor aqui, ó, ele vai mostrar lá, ó, se você quiser que ele mostre, é o 70 e alguma coisa, 71,84. E esse pico aqui, ó, é o 179,6. E a forma de onda de corrente é essa vermelha aqui, ó. Exatamente ela aqui, ó. Vocês podem desenhar as duas formas de onda no mesmo plano cartesiano separado. Eu aconselho desenhar separado. Aí vocês vão praticar, tá certo? Posso deixar isso para vocês fazerem? Agora, eu acho que vocês vão fazer sem problema nenhum, mas se tiverem problema, é só falar que a gente na aula tenta tirar as dúvidas. Isso o senhor vai coletar da gente durante a aula, né? Pra gente. Eu vou pedir para vocês me mostrarem, entendeu? Não, Pode ser? Pode ser o feito senhor, dessa forma? o senhor não vai pegar pelo Moodle, não. A gente enviar para o Não, senhor, não, né? não. Eu não vou fazer isso por enquanto, não, mas depois eu vou fazer, tá? Essa primeira aula, como ela ficou mais assim, de treino, né? Eu não vou passar a lista de exercícios, eu já estou elaborando a lista de exercícios para vocês. Ok. Tá certo, então, professor. Já terminamos a aula, já, né? E há muito tempo, né? Tá em cima. Rodrigo, Rodrigo um dia vai brigar comigo.